Vocês estão com expectativas boas? Nós também. Quer fazer uma oração? Mais uma vez? Apesar da oração da pastora Tânia, olha... Amém. Vamos orar? Ora. Feche os teus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Sabemos que o Senhor tem propósitos para ela, em cada coração. Sabemos também que cada coração que veio aqui, cada pessoa que está nos assistindo, tem expectativas naquilo que vai ser ministrado. Então, nesta noite, nesta hora, nós pedimos a Tua mão, Deus, a Tua graça. Senhor, as nossas palavras, por mais eloquentes que sejam, não são capazes de mudar vidas, não são capazes de transformar histórias. Mas a Tua palavra é. E é ela que nós queremos falar e é sobre ela que queremos ministrar nessa noite. E que todos que estamos aqui possamos sair mais apaixonados por ela, dispostos a mudar os nossos comportamentos, se for necessário, para que a gente possa refletir quem Tu és, Deus. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Antes da gente começar, a gente vai tentar correr, tá, irmãos? A gente sabe que tem bastante coisa para fazer. E se você vê a gente se cutucando aqui, não é briga não, irmãos. É só para avisar do horário, tá bom? É normal isso. É isso aí. É normal. Vocês já postaram a foto de hoje, Dia dos Namorados, ou não? Vocês postaram Postaram? a foto? Nós ainda não, irmãos. Hoje não, ainda né? não. Hoje né? não deu tempo para fazer nada. Mas vou contar um segredo que dia 12 de junho não por é isso. a nosso dia. Nosso dia é todo dia nosso Dia do Namorado. Irmãos. Não é verdade. Brincadeira, irmão. É que a gente começou a namorar dia 30 de junho. Então, a gente não comemora dia 12 de junho, comemora dia 12 de julho. Nosso Dia dos Namorados é 12 de julho, irmãos. Até porque, gente, os restaurantes estão todos vazios. É bem mais melhor. barato. Fica a dica. Posso? Pode começar. A gente ia fazer disso um teatro, mas a gente deixou para lá. Preste atenção, tá? No que eu vou ler aqui. Polícia apura morte de enteado de vereador. Laudo mostra sinais de agressão. De acordo com o laudo de necrópsia, há sinais de violência e a causa da morte foi hemorragia interna e laceração hepática causada por uma ação contundente. Conselho de Ética da Câmara aprova a cassação de deputada e pastora, que é acusada de ser a mandante do assassinato do marido, também pastor. Policiais resgatam 67 crianças e adolescentes no país em operação de combate à exploração sexual. Polícia resgata criança de 8 anos, vítima de maus tratos e mantida em galinheiro na Baixada Fluminense. Menino foi achado com ferimentos no corpo, desidratado e desnutrido. Mãe e avó materna foram presas em flagrante por maus tratos. Mãe é suspeita de tentar matar a própria filha em acidente de carro no Rio Grande do Sul. Polícia Civil pediu prisão preventiva da motorista por suspeita de que colisão tenha sido provocada por ela. Jovem invade creche em Saudades, em Santa Catarina, e mata 3 crianças e 2 funcionárias. Assassino entrou no local com facão na manhã desta terça. Deu golpes contra o próprio corpo e está em estado grave. Gênesis 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Queridos, eu não sei se essa época de Noé era ainda pior do que essa que nós estamos vivendo. Não sei de fato. Mas uma coisa eu sei, a fase que nós vivemos, o que nós temos visto, é a decadência moral, a decadência da família, a decadência das instituições. Eu não sei, de fato,
se o tempo de Noé era pior do que nós vemos hoje. Mas eu sei que o texto continua, e no versículo 8 diz assim: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Nesse tempo em que Deus decidiu exterminar o mundo, acabar com a criação, há um porém. Noé achou graça diante do Senhor. Deus olhou para Noé e falou assim: vale a pena continuar. E talvez a história da arca nos soe como uma história de salvação, e ela é de fato uma história de salvação, de misericórdia, de graça de Deus. Mas há um pano de fundo, que é o juízo de Deus. Existe, sim, a misericórdia de Deus, mas aqui, nesse texto, deixa muito claro que a misericórdia de Deus não alcança a todos, mas há um tempo determinado. Há um requisito básico para que essa misericórdia alcance as vidas. E não é muito diferente nos tempos que vivemos. Então, o que a gente quer falar nessa noite é um pouco sobre essa história de Noé, com o foco na importância da família na construção do reino. Porque hoje nós comemoramos o Dia dos Namorados, dos casais. E todo casal, principalmente, claro, depois que casou, é uma família. Amém? Você que é casado, se tem filhos, é uma família. Se não tem filhos, é uma família diante de Deus. E a família é um projeto de Deus. Você sabia que no céu existe família? A palavra diz, Paulo diz aos Efésios, né? Quer ver? Eu até separei o texto. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. A família é algo que existe no céu e que existe na terra, é um reflexo daquilo que há no céu. Sabemos que há o Pai, o Filho, o Espírito Santo, eles são uma família. Então há um propósito para a família. E você pode estar perguntando, mas o que a Arca de Noé, por que é tão importante a gente se atentar à Arca de Noé? A Arca de Noé não é uma historinha de animais entrando num barco e ficando à deriva? Não, queridos. Por que é tão importante a história da Arca de Noé hoje em dia? Porque há um fato interessante que o próprio Senhor Jesus diz em Mateus, quero ler rápido, Mateus capítulo 24, versículo 38, olha só o que Jesus diz: porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também a vinda do Filho do Homem, será também a vinda do Filho do Homem. Não perceberam. A nossa intenção nessa noite é alertá-los, alertar nós mesmos de que é necessário vigiar, como o próprio Senhor falou. É necessário estar atento, porque notícias como essas estão se multiplicando. E se nós não nos atentarmos, podemos perder o melhor de Deus e podemos perder a chance de fazer algo para esse mundo. Amém? Bom, vamos seguir. Então, eu vou falar alguns pontos. Essa aqui é a nossa introdução, não quero demorar. A família sempre foi e sempre vai ser a resposta de Deus para uma sociedade, para um mundo caído e deturpado. A família piedosa, a família cristã, genuína, a família íntegra, sempre vai ser a resposta de Deus para uma sociedade corrupta, corrompida e deturpada. Eu estou falando da sua família, querida.
A sua família é a resposta para essas coisas que nós estamos lendo. Nós não podemos ler esse tipo de notícia e ficarmos alheios. Eu não sei se você sabe, mas há um projeto de Deus para a família. E eu não sei como está o seu casamento, eu não sei como está a sua vida, seu namoro, eu não sei, enfim. Mas você precisa tomar uma decisão hoje. Você quer fazer parte desse projeto? Você quer ser essa resposta para esse mundo? Ou você quer virar estatística? Porque as estatísticas dizem que 40% dos casamentos se desfazem. Eu dando uma olhada rapidamente, descobri que o divórcio foi aprovado em 1977, irmãos. Não faz muito tempo. Eu já era nascido. Muitos de vocês já eram nascidos. Não se podia divorciar. Eu já era. Não se podia divorciar. E hoje 40% dos casamentos se desfazem. Como será na época dos nossos filhos? Dos nossos netos? Você quer fazer parte deste projeto de Deus? Ou vocês querem virar estatística? Acredito que você está aqui porque você entende que faz parte. Ah, mas eu sou casado novo, casei esse ano. Nós temos irmãos aqui que casaram há menos de um ano. Nossa, nem vivemos nada. Queridos, você é uma família. O próprio Senhor Jesus veio à terra numa família que estava se iniciando. Maria e José eram novos, estavam começando, não tinham experiência nenhuma como pais, e o Senhor quis colocar o filho dele, o Salvador, no mundo, numa família que estava se iniciando. Então não há desculpas. Não há desculpas. Você, se está aqui, você sabe que você tem uma responsabilidade. Glória a Deus por isso. Vamos seguir em frente. A arca de Noé, desde o momento do início dela até o fim, né, do início da notícia que Deus deu a Noé, até o fim dela, que demorou décadas, não há um consenso ainda, né, a palavra não deixa claro, mas foi menos de 100 anos. Desde que Deus dá a ordem a Noé, até a hora que eles saem da arca, esse processo da construção da arca, do dilúvio, representa um processo no qual Deus trabalha o caráter. Deus trabalhou o caráter, e nós vamos falar sobre isso, dessa família. Vocês conseguem imaginar esse tempo dentro da arca? O quanto o fruto do Espírito foi necessário? Bondade, benignidade, mansidão, alegria, domínio próprio. Já nem sei se eu repeti algum aqui, enfim. Quanta coisa, expectativas, esperanças. Todo esse processo foi um processo de construção de caráter. Já dizia Martinho Lutero, o casamento é a maior escola do caráter. Ele era um padre e ele falou assim: 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 anos de monastério. A vida familiar é uma vida onde o caráter precisa e é desenvolvido. A arca de Noé foi construída, a palavra também não diz, mas eu acho bem provável que não foi um trabalho de um homem só. Não acredito que Noé tenha feito a arca sozinho. Acredito que ele tenha usado os filhos dele, a força dos filhos dele, talvez a esposa, que era algo comum. Esse é um trabalho de família, para a família. Deus fala para Noé que faria uma aliança com ele e com seus filhos e com a sua família. A arca é um trabalho conjunto de Deus e da família, e que deve redundar em 2 coisas. Preste atenção: salvação para a família, segurança e salvação para a família, e glória para Deus. O seu casamento, isso que estamos vivendo, precisa...
a vida que nós levamos precisa trazer segurança e salvação para vocês. E glória para Deus. Outra coisa que eu achei interessante, a arca, ela é feita e foi feita para a família. Deus, quando fez um homem, Ele criou Adão e Eva. Ele não criou Adão e Eva, Caim e Abel. Ele criou Adão e Eva. Por que então Deus não pegou Noé e a esposa, que a gente não sabe o nome, dizem que é Namá, tem algumas coisas aí na internet, né? Por que Deus não pegou Noé e a esposa e falou assim, olha, vocês dois entram na arca e fazem uma nova família? Não, Ele chamou a família porque Deus tem um propósito e Deus tem um compromisso com a família, queridos. Se você está aqui ou está nos assistindo e você tem filhos que não estão nos caminhos do Senhor, deixa eu te dizer algo, o Senhor tem um propósito, o Senhor tem uma aliança contigo e com a tua família. É importante que nós tenhamos consciência disso. E a palavra nos conta que de todas as famílias da terra, só de Noé, no português claro, prestava. Só a família de Noé prestava. Nenhuma outra prestava. E por que Noé prestava, irmãos? Por que a família de Noé prestava? A palavra diz, porque ele era justo e íntegro. Agora, por que Noé era justo e íntegro numa sociedade corrupta? A Bíblia também nos conta, está tudo em Gênesis 6. Ele era justo e íntegro porque ele andava com Deus. A palavra não diz que ele andou um dia, ou andava aos domingos, ou que ele ouviu a Deus determinado culto de casais. Noé andava com Deus. Andava é o pretérito imperfeito do indicativo. Estudei isso para falar, irmãos. Algo que sempre acontecia. Esse era o segredo de Noé. Quer ser íntegro, justo, ande e prossiga em andar com Deus. Amém? Eu estou acabando a primeira parte. Só existem duas opções, meus amados. Ou você está dentro da arca, ou você está fora da arca. Não dá para ficar pendurado na arca. Ou você está dentro, ou você está fora. Deus, apesar de não fazer acepção de pessoas, Deus fez uma separação daquele que estava dentro da arca, daquelas famílias, mas da família de Noé, que estava dentro da arca, de todas as outras. Nessa noite, para a gente encerrar a introdução, quero te fazer uma pergunta. Você quer estar dentro da arca ou fora da arca? Não existe meio termo. Enfim, e a ideia então nessa noite, gente, é a gente contextualizar tudo isso e aprender a história com a história de Noé através de dois prismas, duas facetas. O que a gente pontuou aqui agora, não sei se é o melhor nome ou não, um prisma externo e um prisma interno. Então, do prisma externo, nós queremos falar sobre as dificuldades que sobrevêm para a família, que vêm sobre a família de fora, externamente, e a importância da família e da construção da família como embaixadores do reino. Sua família é parte da cura de tudo que nós lemos. E o prisma interno, nós vamos falar das dificuldades internas, que muitas vezes são piores do que as externas, e a importância da criação de um ambiente forte, de um alicerce forte. Amém? Vamos seguir. Bom, contexto externo, as dificuldades. Irmãos, nosso Senhor Jesus já nos advertiu acerca das dificuldades. O Evangelho de João vai nos contar que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, assim como
o dilúvio foi um evento externo, chuva, trovão, terremoto, como fala? Não é as portas do abismo, as fontes do abismo se romperam, enfim, não foi só chuva, irmãos, foi um evento externo que acometeu aquela família. Assim como o dilúvio foi externo, também somos sujeitos a tempestades dessa vida. E vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Queridos, em tempos de Covid, de repente você perde um parente em menos de uma semana. De repente, em tempos de Covid, você fica à beira da morte. Tempestades que você, de repente, sobrevém. Perda de um ente querido. De repente, está tudo bem e por causa dessa pandemia, você perdeu o seu emprego. E agora você não tem sustento. Ou você não tem... não está firme no emprego, não tem firmeza, estabilidade no seu emprego. Todas essas coisas são dificuldades externas. Afrontas. As afrontas contra a sua família. Ideologias satânicas e demoníacas que têm crescido nesse país e nesse mundo, sem que muitas vezes a gente perceba, atacando a sua família. Isso são pressões externas. O sistema quer devorar os seus filhos. O sistema quer devorar os meus filhos. Ataques externos, tempestades. Então, irmãos, talvez você esteja, eu listei algumas coisas, mas talvez você tenha alguma tempestade externa que está vindo sobre vocês. Calúnias, invejas, perseguições, traições. Todas essas são dificuldades que nos sobrevêm de maneira externa. Não tem como a gente se livrar disso. Assim como Noé não pôde parar a chuva, assim como Noé não pôde fazer com que parasse, nós não temos como impedir que venha uma enfermidade. Claro que nós estamos de máscara, nós estamos nos cuidando, mas essas coisas acontecem e nós não temos poder para fazer isso. Mas há uma forma, como estar seguro contra tudo isso. Gênesis 7, 14. Gênesis 7, 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. 4. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor ordenara. Então Deus instruiu a Noé a entrar na arca, de maneira que nenhum pingo de chuva caísse sobre ele. Você entende isso? 7 dias antes de começar a chover, o Senhor falou assim: entra na arca, porque não vai cair um pingo de água sobre você e sobre a sua família. Esse é o tipo de Deus que você serve, queridos. E sabe o que é o mais lindo? Versículo 15 vai dizer que o próprio Senhor fechou a porta da arca quando a família entrou. O próprio Senhor selou aquela porta e falou assim, é como se Ele estivesse dizendo para o dilúvio: olha, dilúvio, contra essa família você não pode. Essa família está segura, você não toca neles. Esses vão chegar firmes, sãos e salvos no fim da jornada. Amém. Você crê que a sua família vai chegar sã e salva no dia? Amém. Amém? Isso, mais uma vez, isso não significa que não passaremos por aflições. Nós não vamos pregar um evangelho triunfalista. As coisas se acometem, mas nós sabemos em quem nós temos crido.
Isso não vai nos tirar a salvação. Eu creio. Agora, existe um porém. Tem gente que pula do barco, né, irmãos? Tem gente que abre a porta da arca. A família de Noé ficou sã e salva porque eles não abriram a porta. Ninguém saltou do barco. Eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Não é hora de pular do barco, querido. Em tempos onde a estatística nos mostra que 40% dos casamentos se desfazem, não é hora de você aumentar as estatísticas. Não você que conhece a Deus. Não você que crê em Deus. Muito pelo contrário, é hora de você se fortalecer, abraçar a sua esposa. Aproveita, irmãs. Olhar no rosto dela e falar assim, mozão, nós estamos juntos nesse barco. Eu não vou pular. E ela também não. Amém? As dificuldades vêm, as externas e as internas, mas não é hora de pular do barco. Eu quero declarar que essa noite, se alguém estava pensando em pular do barco, vai entender que a família que vocês têm é projeto de Deus. Não somente para o seu bem, não somente para o bem dos seus filhos, mas para uma resposta a essa sociedade que precisa de exemplo. Bom, aprendo que temos que estar prontos e seguros antes que chegue esse momento da adversidade. A arca de Noé não foi construída por necessidade, irmãos. Vocês entendem isso? Como assim, pastor? A arca de Noé não foi construída por necessidade. Não havia necessidade quando Noé começou a construir. Ela foi construída por obediência. Viria a chover décadas depois. Então Noé não tinha necessidade de construir a arca, ele tinha necessidade de obedecer a Deus. Talvez você e o seu casamento, você no seu casamento, você não tenha necessidade agora de continuar o casamento. Você nem tem filhos, afinal de contas. Infelizmente, acabamos de ver uma menina que se casou com um jogador que é influência no mundo gospel. Casou, em 2 meses se separou. E ela é uma grande influenciadora dos nossos jovens e adolescentes. Eu não vou entrar no mérito de se ela tem culpa, se não tem. Eu sei que eles se separaram, se divorciaram. 2 cristãos que são influência aos nossos filhos. Então, talvez nessa hora você não precisa, eu não tenho filhos, ainda dá para me separar. Não. Decida obedecer a Deus. E foi isso que Noé fez, obedeceu, não por necessidade. E para terminar a minha parte, a outra característica da arca é que não havia um leme nessa arca. Noé não tinha controle nenhum sobre a direção em que o barco estava indo. Ele se apegava à confiança e à palavra de Deus, de que tudo ia ficar bem. Ele não tinha poder. Nós, muitas vezes, não temos poder para dirigir o nosso barco. Nós temos que confiar que o Senhor nos dirige. O que nós temos que fazer é o quê? A característica de Noé era o quê? Andar com Deus, ouvir a Deus. Essas foram as dificuldades, minha querida, amada esposa. Ainda no contexto externo, né, do que a gente vai falar do que estava acontecendo fora da arca, o Fabiano falou, a gente ia falar aqui um pouco das dificuldades que sobrevêm sobre a família, e eu quero falar um pouco sobre a importância da família no mundo externo. Vamos pensar assim, fora da arca. Né? O que a sua família representa ainda nesse contexto externo? Qual que é a importância dela? Na família, queridos, é onde a gente começa a ser educado naquilo que nós chamamos de virtudes. É na família em que a gente tem que experimentar a ação prática do respeito, da solidariedade, do amor, da compaixão, do companheirismo, da obediência, se for um casal ou se houver filhos.
Nos dois casos, existe o exercício disso que a gente chama de virtudes. E isso, principalmente quando nós temos filhos, é o que determina a postura do seu filho quando você não estiver perto. Aquilo que ele viu, aquilo que ele experimentou na casa, dentro da família, vai gerar nele uma experiência, vai desenvolver nele certas virtudes ou não. E quando você não estiver mais, porque um dia você não estará mais com ele, ele poderá ainda assim ser resposta à sociedade que nós vimos aqui. Todas aquelas notícias que eu li, todas as pessoas que são responsáveis por aquelas tragédias, foram pessoas que foram privadas da sua salvação e segurança. O caos fora da arca só aconteceu porque aquelas pessoas, os agentes do caos, não estavam seguros dentro das suas famílias, não experimentaram esse desenvolver da virtude, olhar para o meu irmão e saber que eu não posso tocar nele, que eu não posso agredir. Esse tipo de ensinamento acontece na família. Se ainda não há filhos, olhar para o meu marido, o marido olhar para a esposa e saber que há um limite. Há um limite para o desentendimento. Há um limite, gente. Isso tudo, o lugar que Deus escolheu para tratar e para ensinar isso, é dentro da família, é um lugar seguro. É um lugar onde você pode, se você errar, se arrepender e pedir perdão e consertar. Um ajuda o outro. Amém? É dentro da família que nós começamos a observar e absorver os padrões. O meu padrão de comportamento, a minha personalidade não, mas o meu padrão de comportamento, a minha forma de agir, as minhas estruturas de decisão foram formadas pela experiência que eu tive dentro da minha casa. A mesma coisa aconteceu com o Fabiano. Quando se é criança, você começa a observar e absorver alguns padrões. Mais tarde você vai reproduzir aqueles padrões. A prova disso é a língua que você fala. A língua que você fala é a língua que seu filho fala. Não é? Apesar da minha filha achar que se ela nascesse na China, ela ia nascer de olho puxado, falando chinês. Ela tinha essa dúvida. Né? Achava que era o lugar geográfico que você nasceu que determina. Mas não, é aquilo que você ouve. É aquilo que você observa, é aquilo que você absorve que com a repetição daqueles padrões, na hora que você tiver que agir, na hora que você for um agente, você vai replicar o padrão que você absorveu. E o lugar seguro onde Deus criou para que houvesse essa continuidade é dentro da família. Um outro ponto com relação à família. É lá que nós aprendemos os limites, como eu falei. Eu aprendo a conviver. Não é porque eu ganhei esse brinquedo de aniversário que o meu irmão não pode tocar nesse brinquedo. Enquanto são crianças é o brinquedo. Quando forem adolescentes é a bicicleta. Quando forem adultos é o compartilhar. Ou na minha casa, eu tenho uns chocolates escondidos, mas faz parte da mãe que não consegue nem comer um chocolate em paz. Mas o normal é você compartilhar. A gente em casa, eu não vou no supermercado e faço compra para mim. O Fabiano vai no supermercado e faz a compra para ele. E a gente fala para os filhos, a gente vai sair para fazer uma compra para vocês. Não é assim que funciona. Não é? Da onde vem essa noção, queridos? Da família. E acredite, isso não é algo natural e que está em todo lugar. Tem gente que trata o carro da família como o seu carro. Tem gente que trata alguns eletrodomésticos na casa como o seu eletrodoméstico. E isso não está certo. Afinal de contas, nós estamos no mesmo barco. Deus não construiu uma suíte na arca para Noé e a sua esposa. Eles estavam no mesmo lugar. O que interessava era o barco. Amém? Na família, nós aprendemos algumas leis que são leis que se sobrepõem às leis que a gente está acostumado a ver na nossa vida, né? Tem a lei eleitoral, tem a lei social. Não é disso que eu estou falando de leis que regem o mundo,
que regem a nossa existência. Por exemplo, a forma como o pai se relaciona com seus filhos vai determinar, na primeira fase, a forma como esses filhos vão entender a Deus. Isso é uma lei. Porque Deus quis reproduzir no relacionamento de pai e filho, aquele relacionamento de Deus como autoridade e pai dos humanos. A primeira figura que a criança associa a Deus é a figura do pai. E Deus quis assim. Aonde que acontece, então, um bom ensino sobre quem Deus Pai é? No contexto da família. Amém? É ali que a gente consegue ensinar esse tipo de figura, esse tipo de lei, da questão da autoridade. Né? A questão da autoridade é uma dessas leis que eu falei que ela se sobrepuja a todas as outras. Eu não posso sair ali fora agora e sair multando os carros. Eu não tenho essa autoridade. Para ter essa autoridade, eu preciso conquistá-la ou alguém tem que me dar essa autoridade. O agente de trânsito, ele tem essa autoridade porque lhe foi dada. Vocês entendem isso? Isso é uma lei espiritual. Esse tipo de entendimento vem dentro da família. Quando a gente ensina os nossos filhos, honra teu pai e tua mãe. Sabia que se uma criança, que eu quero falar com aqueles que já têm filhos, se o seu filho te desobedece e ele não recebe a consequência da sua desobediência, sabe o que vai acontecer? Quando ele começar a ter autonomia e ele tiver que decidir sozinho, longe de você, se ele vai ou não vai obedecer a Deus, se ele vai ou não vai usar droga, se ele vai ou não vai ficar com alguém, sabe qual que vai ser o padrão da vivência dele, porque ele não foi corrigido na desobediência? Eu posso fazer que Deus não vai me castigar. Por quê? Porque ele foi criado assim, criou-se um padrão de entendimento na cabeça dele. Só que Deus não somos nós. Deus é justo. E Deus, ele castiga por amor, queridos. Ele vai precisar fazer o seu filho entender que ele não é o pai humano. Que esse filho transgrediu algumas leis e por isso ele terá consequências. E acredite, Deus fará isso com seus filhos porque ele os ama. Para que ele entenda que ele não pode transgredir a lei do Senhor sem que haja punição e que ele precisa de um Salvador. E vocês entendem isso? A disciplina com os filhos é tão séria e é bíblico isso. Provérbios diz que você vai livrar o seu filho do inferno. Por quê? Porque ele vai entender que se Deus é autoridade sobre ele, Deus não precisa se justificar diante das pessoas. Ele tem as suas leis que devem ser obedecidas. Isso se aprende na família. Amém? É na família que a gente deveria ter os primeiros contatos com a palavra de Deus e com a presença de Deus. É na família que os filhos devem ser evangelizados. As aulas do Ministério Infantil da nossa igreja são maravilhosas e são importantes para desenvolver nos nossos filhos o contexto de igreja, o fato de congregar juntos, de estar juntos, de adorar a Deus juntos, de se sentar para aprender juntos. Mas não é responsabilidade primária do Ministério Infantil da igreja evangelizar os nossos filhos. É nossa responsabilidade. E é no contexto da família que eles precisam ser ensinados na palavra e na presença. A palavra não pode andar sem a presença. E a presença não pode ficar sem a palavra. Eu não posso só ensinar a experiência para uma criança porque ela é imatura. Ela não sabe discernir ainda todo o caráter de Deus. Tudo aquilo que Deus é. Ela pode acreditar que está tendo experiências espirituais. Ela pode ser oprimida em acusação e achar que aquela acusação é a voz de Deus. Ela precisa conhecer o Deus que provê a experiência, mas que se mostra e se confirma na palavra. Isso acontece, deveria acontecer em primeiro lugar, dentro da família.
E última coisa, a família, ela é o ponto principal da onde Deus pode fazer nascer a cura para um lugar, para uma determinada região, para uma determinada sociedade. Famílias saudáveis e fortes tendem a se replicar. Amém? Essa também é uma lei, tudo vai se reproduzir. A forma como eu absorvo, eu replico. Então, a família saudável, ela vai se replicar. Células saudáveis se multiplicam. Todas as células se multiplicam, mas o que nós queremos? O que nós queremos? Impactar esse mundo. Talvez eu não tenha a possibilidade de fazer um impacto grande, mas eu posso impactar os meus 3 filhos. E os meus 3 filhos serão 3 pontos de impacto em lugares diferentes. E os seus filhos serão mais pontos de impacto. É assim que nós transformamos um país. É assim que nós transformamos uma sociedade. Lá na minha casa se discute política. Dia sim, outro também. E a gente gosta de pensar sobre isso, de falar sobre isso, porque eles são curiosíssimos, eles querem entender. E eu acredito que a sociedade que eles vão viver, eles terão outras opções, em nome de Jesus. Eles não terão que votar no pior e no menos pior, em nome de Jesus. Por que não? Serão a opção. Por que meus filhos não podem ser a opção? De um homem justo, íntegro, de valores, com virtudes. Crente, temente a Deus. Por que os seus filhos não podem ser a opção daqui a 20, 30 anos? Queridos, nós temos que olhar as coisas a longo prazo. E a família existe para isso. Para que você não fique tentando resolver só o hoje. Mas que Deus hoje está querendo que você levante seus olhos e veja aquilo que você está plantando ali. Repetitivamente tem propósito para isso. Amém? Terminamos a parte externa. Vocês estão acompanhando ou está meio complicado? Tá bom? Agora a gente precisa correr um pouco mais. Tá? Então a gente vai falar, igual o WhatsApp, a gente vai falar assim rapidinho, né? 2 vezes o... Vamos falar do contexto interno. Nós vimos as dificuldades externas, as dificuldades, as doenças, as opressões, enfim. Agora nós vamos falar das dificuldades internas do casamento. Porque muitas vezes elas são mais maléficas do que as externas. São mais silenciosas, são sutis, são as pequenas ferrugens, as pequenas infiltrações, aquela traça que começa a corroer sem que você perceba, e a hora que você viu o alicerce está ruindo, né? E eu estava meditando um pouco sobre isso, no que pode ruir dentro de uma família, quais são os motivos, quais são as dificuldades. Irmãos, e eu meditando nisso, eu fiquei com dó de uma pessoa, irmãos. Jafé. Vocês sabem quem foi Jafé? Jafé era o filho mais novo de Noé. Pensa comigo, irmãos. Como foi difícil para esse homem dentro daquela arca. Porque ele era a base da cadeia alimentar ali. Você já ouviu falar do gnu? Quem conhece gnu aqui? Para que serve o gnu, irmãos? O gnu só serve para alimentar crocodilo e leão. Se você não sabe o que é gnu, o gnu é aquele animal que está sempre na boca de um crocodilo, sempre na boca do leão, coitado. Jafé era assim, irmãos, porque estava dentro daquela arca. O pai mandava, a mãe mandava, os irmãos mais velhos mandavam, a esposa devia mandar também. Ele não mandava em ninguém, irmãos. E aí, como a estrutura da família, como um homem desse conseguia ser fiel a Deus e como conseguia andar com Deus. E aí, pensando nisso, eu separei um pouco quais são as dificuldades que nós encontramos dentro da família. Primeira coisa, né, as dificuldades que podem atrapalhar a nossa família. Primeira coisa entre o casal, o gênero. Homem e mulher são diferentes, irmãos. Para começar, que um faz xixi de pé e outro faz sentado. Só aí já deu um rolo, irmãos. É ou não é, mulherada? É. Só aí já começa o rolo.
Porque uma mulher nunca vai entender os problemas que um homem tem nesse momento. Ainda mais quando você tem filhos de 9 e 15 anos em treinamento. Treinamento não acaba nunca, gente. Então, o primeiro problema que pode acontecer é o problema de gênero. Um homem e mulher, nós somos diferentes. Sabe, o homem, ele não vê o que está na cara dele. Não vê. Quem tem problema de achar as coisas, irmãos? Não é pouco, né? Não, fala a verdade, levanta a mão. Quem tem problema de achar as coisas? Aí, ó. Vocês estão cooperando com ele, vocês estão falando a verdade. Irmãos, a gente está procurando apartamento porque a gente vai ter que mudar. A gente visita os apartamentos, eu olho. A hora que a gente sai, eu falei, nossa, que bonito, né? Aí, Etel, mas você viu o rodapé do banheiro? Você viu ali o rejunte do banheiro como estava? Eu falei, não vi nada. Para mim estava perfeito. O homem não vê absolutamente nada, quer dizer, a maioria, né? Mas o homem tem a tendência a não ver o que está na sua cara. Cadê? Eu acho que por isso nós ficamos com aquele trauma, né? Porque a mãe, quem também já ouviu da mãe? Se eu for aí achar, vou esfregar na sua cara. É ou não é? Mãe, não há... É isso. A mulher já é o contrário, irmãos. A mulher, ela vê o que não existe, até o que não existe. A Manuela acha. A minha filha tem 7 anos, ela acha coisa que o de 15 não acha. A mulher vê até o que não existe. Vou contar um caso que aconteceu. Gente, rápido. Começo de casamento, 11h30, indo dormir. Aí Théo vira para mim e fala assim, já debaixo da coberta, eu acho que eu vi uma barata entrando naquele quarto. Que era um quarto de bagunça que a gente tinha. Resumindo, irmãos, eu tive que ficar até 1h30 da manhã procurando a maldita barata. Porque ela viu uma barata. Aí no final, que nós não achamos, ela olhou para mim e falou assim, eu acho que eu vi. Irmãos, mulheres veem até o que não existe. Outro problema, homem fala pouco. E mulher fala, né, irmãos? Mulher gosta de falar. Então, se eu for passar um mês a trabalho fora, a hora que eu chegar, ela vai me perguntar, e aí, como é que foi esse mês? Eu falei, foi bem. E eu resumi tudo, e está tudo certo para mim. É ou não é? Mas como assim? Fui bem, deu tudo certo. Não teve nenhum problema. A mulher é o contrário. Se a mulher vai, por exemplo, descer para levar o lixo na rua e volta, ela já encontrou a vizinha. Ela fala assim, nossa, Fabiana, você viu a vizinha? Ela está com uma cara batida, né? Será que aconteceu alguma coisa? Eu acho que a filha dela, não sei o quê. E tem 1 hora de conversa. Nós somos diferentes, irmãos, e aí está um grande ponto talvez problema. Isso é uma bênção, mas às vezes é um problema. Mas, irmãos, eu fico rindo da Etel no telefone, no WhatsApp. Ai, amiga, não sei o que lá. Fala um monte. Aí vem a resposta. Às vezes ela põe no viva voz, a outra. Ai, amiga, porque não sei o que. Aí a resposta. Ai, amiga, todas as mensagens tem que ter ai, amiga. Homem não, homem espera. Homem é, cara, vamos jogar bola mesmo? Vamos, fechou. Pronto. Então, assim, homem é diferente de mulher. O homem é o seguinte, você quer alguma coisa? Me peça. Se você quer alguma coisa, vida, você me traz um copo d'água? Mulher não, irmãos. Eu aprendi que mulher, pelo menos a minha, ela não pede. Ela espera que você veja a necessidade dela e faça. E mais do que isso, não somente faça, mas que queira fazer. Irmãos, nós temos um cachorrinho. Nós temos um cachorrinho chamado Chewbacca. Ele é um Yorkshire, tem 30 centímetros. E ele faz as necessidades dele, às vezes, ali na fraldinha, ali na área de serviço. Eu não quero limpar, irmãos. Então, quer que eu queira limpar? Eu não quero, eu vou lá porque precisa limpar. Aí, quando eu penso no Yorkshire de 30 centímetros, eu fico com muita dó do Jafé. Vocês entenderam? Porque imagina o Jafé dentro da arca, irmãos.
Jafé é o filho mais novo de Noé. Imagina, o cara está indo lá limpar o do elefante, no caminho ele olha o hipopótamo está fazendo dele. Ele tem que querer limpar? Então o homem e a mulher são diferentes. Não, irmãs, não queira que seu marido seja como você. Irmãos, não queira que sua esposa seja como você. Todos nós somos diferentes e nós temos que amar. A gente vai chegar nesse ponto, a Etel vai falar um pouco sobre isso. Né? Então, esse era o primeiro ponto. O próprio gênero já é um problema, pode ser um problema no relacionamento. Segundo, expectativas irreais em relação ao cônjuge e aos filhos. Cada um tem uma cosmovisão, uma maneira de enxergar a vida. Eu vim com algumas coisas da minha família, das experiências que eu tive, das expectativas que eu gerei num casamento. Então, quando eu casei, eu esperava algumas coisas que não aconteceram, que não acontecem, que eram ilusões. Eu tenho certeza que você também. Da mesma forma, a Etel, quando casou, ela veio de um contexto, de uma casa, de uma estrutura em que ensinou para ela algumas coisas que na nossa casa ela não consegue ter. Isso é um motivo, talvez, de frustração e talvez de problemas. Porque talvez ela não consiga ter a casa limpa como era a da mãe dela, do pai, da família de onde ela veio. A nossa casa é um pouco mais bagunçada. Não tão bagunçada, talvez, como aqui eu vivi, que tinha mais filhos. Mas é uma coisa que é importante a gente entender, que as expectativas frustradas, muitas vezes, podem atrapalhar um relacionamento. Talvez você casou pensando, nossa, vou namorar todos os dias, 2 vezes ao dia. E se alguém faz isso, irmãos, olha, que inveja. Mas as expectativas... Com que trabalha a pessoa que faz isso? As expectativas, muitas vezes, elas são frustradas e a gente precisa conseguir equacionar e equilibrar essas expectativas. Terceiro ponto, para a gente seguir e acabar. Distrações. As distrações podem minar o nosso relacionamento, o nosso casamento. O que são distrações? São as outras vozes, querida. São as influências externas. Mais uma vez, influências externas. Padrões seculares. Padrões desse mundo. Que muitas vezes sobrevêm. Podem internamente nos atrapalhar, apesar de ser externo. Isso pode mudar a estrutura da família. Então, muitas vezes, você deixar... nem sei, eu acho que não é mais hoje em dia, né? A Bruna e o Andrei talvez possam dizer. Na nossa época era Peppa Pig com os nossos filhos. Mas isso é algo que, se nós formos olhar, quando eu tenho 46 anos, irmãos, quando eu era criança e jovem, começou a onda do Família Dinossauro, Simpsons, depois Peppa Pig, e todas elas infantilizam o pai, para não dizer que ele se torna um idiota, porque o Simpson é um idiota, o Homer. Querida, cheguei, quem lembra? Era um bobalhão. O Papai Pig, a própria filha chama Papai Bobão, bobalhão, Papai Bobinho. E é isso que os nossos filhos têm sido educados. E aí, de repente, o seu filho olha para você e te chama de bobinho. Porque você tem deixado ele assistir o que não deve, porque você tem deixado ele ser influenciado, e não só ele, você mesmo. Talvez você esteja assistindo algum tipo de programa e você olha para sua esposa e você quer que ela se pareça com aquela mulher. Quer que ela faça coisas que aquela mulher faz. Em determinadas coisas que talvez você não deveria nem pensar em botar os seus olhos, marido. Vocês sabem do que eu estou falando. E aí não é nem secular, é pecaminoso, diabólico, satânico. A pornografia, ela tem minado e destruído casamentos. Não brinquem com isso. Homens e mulheres, mais os homens. Mas não brinquem,
porque isso faz ruir o nosso relacionamento. E por fim, quebra dos acordos. Se você acordou, se você fez pactos, alianças, compromissos com a sua esposa, cumpra. E aqui há compromissos verbais, que eu falo assim, olha, eu vou limpar as necessidades do Chewbacca, e se eu falei, eu tenho que cumprir. Mas existem aqueles acordos, aquelas coisas que são, outra palavra bonita, hein? Tácitos, sabe? Que não são verbais, que são acordos que surgem no nosso casamento. Vocês sabem do que eu estou falando. Vou dar um exemplo. Queridos, graças a Deus nós somos convertidos e eu não falo palavrão e eu não xingo a minha esposa, mas eu poderia até xingar a minha esposa que ela ia me perdoar, mas se eu chamá-la de Etel, não tem perdão. Não posso chamar ela de Etel. Então isso eu sei. Mas às vezes no calor ali da conversa, eu vou falar vida, eu não consigo falar vida, eu falo Etel, aí eu já penso, meu Deus. Queridos, você não tem ideia do que eu estou falando. Determinado dia eu fui acordar Etel, a vida, desculpa. Eu fui acordar a vida, que ela me pediu para eu acordar ela, eu estava saindo, eu falei, vida, acorda, está na hora. Vida, está na hora, Vi, acorda. Vi, você pediu para eu te acordar. Eu falei, Etel, ela, que foi, Fabiano? Até dormindo, ela viu que eu chamei ela de Etel, irmãos. Esse tipo de acordo, esse tipo de compromisso que nós fazemos, precisam ser honrados. Pensa em alguém que não gosta quer dizer, eu gosto de anel, de relógio, mas na hora que eu chego em casa, a primeira coisa que eu quero fazer é tirar tudo, irmãos. Então eu chego em casa, tiro tudo e tirava a aliança. E aí, Etel, a vida sempre me falava, para que tirar aliança? Para que tirar aliança? Ah, vida, porque me incomoda, eu não gosto. Eu ia na academia, eu tirava para fazer o exercício, porque as barras... Até um dia que o Espírito Santo falou comigo, falou assim, ei, acorda, Zé Mané. A tua esposa está te falando que ela não gosta da sua atitude de tirar aliança e você vai na academia sem aliança? Pronto, irmãos. Nunca mais tirei. Lavo louça, faço academia, tudo agora com aliança. É ruim, ainda incomoda, irmãos. Mas eu não tiro mais essa aliança. Há um compromisso. Amém? Cumpra acordos. E enfim, o último ponto é comunicação ou falta dela. Está difícil a comunicação, irmãos? Está complicada a comunicação no seu casamento? A comunicação pode ser a solução para tudo isso que ele comentou. Ou ela pode ser o maior de todos os seus problemas. Eu quero que você pense, está difícil a comunicação na sua casa? Pensa no Jafé, irmãos. Pensa no Jafé. Pode aumentar o volume aí. Não reclama? Tô indo lá limpar o papoto. Oi? Não tô entendendo. Já imaginou, irmãos? Ter uma DR nessa situação? Esse era o som da arca. Se você não identificou, era o som. Assim que eles viveram ali, quase um ano, ou mais de um ano, dizem. 300 e poucos dias, isso é tudo estudo da internet. Irmãos, comunicação, e é sobre isso que Etel vai falar agora. Na verdade, eu vou falar sobre a importância do alicerce, né? A questão da comunicação, a gente deixou ela como último tópico, porque ela é o fundamental para todos os outros. Se você imaginou, agora você teve uma experiência do que foi morar tanto tempo dentro daquele barco, imagina o cheiro, imagina o som,
Imagina a mudança na rotina daquela família, que não sei o que faziam antes, mas durante o tempo todo que estavam dentro daquela arca, eles tinham que cuidar e manter aquela arca. Então, eles tinham que cuidar dos animais, alimentar, limpar. Né? Tinham que fazer tudo aquilo e se alimentar e prover uns para os outros, se relacionar dentro desse ambiente que cheirava mal e que tinha esse barulho. Então, a primeira coisa que eles deveriam entender e trabalhar, focar em resolver a sua comunicação. Como que a gente pode se comunicar melhor no meio de tanto barulho? Né? Eu quero trazer isso agora para nós. Aquela família precisou ser uma família forte para passar por um período dentro daquele barco. E ninguém abria aquela porta para pular do barco. Eles precisaram ser uma família forte, uma família maleável, uma família que tinha um propósito. Por causa disso, eu quero trazer para nós, e para a gente encerrar hoje. Imagine a sua família, você está dentro da arca hoje. Tá? Eu sei que o barulho não é esse, graças a Deus, mas talvez haja ruídos na comunicação, talvez haja dificuldades de entendimento, talvez haja diferenças grandes entre vocês. Ainda assim, o propósito é maior do que todas essas coisas. Eles ficaram juntos lá dentro porque o propósito de salvar suas vidas era maior do que a dificuldade que eles estavam enfrentando. Você crê nisso? Aquilo que você pode estar enfrentando dentro da sua casa, pode ser algo difícil, pode ser algo grande. Mas o propósito da sua família, o propósito que Deus tem para a sua família, vale a pena passar por tudo isso. Vale a pena você ajustar a sua comunicação e todos os outros fatores, porque há um propósito para a sua família. Não foi você que decidiu. Deus permitiu e Ele permitiu porque Ele tem um plano. Amém? E mesmo você que saiu do plano, Deus tem um plano para os que saem do plano. Sabia disso? Deus tem. Deus tem um propósito para a sua família. E eu quero falar da importância desse propósito. Da importância de você enfrentar esse tempo de arca que não é fácil, que não é simples, mas que é possível por causa de um propósito maior. Há uma importância para a sua família ser uma família forte. Como fazer isso? Como eu falei aqui, Deus tem um plano para essa terra. Sim, o mal se multiplica, sim, a iniquidade se multiplica, sim, o caos está instalado. Mas Deus ainda tem um plano. Amém? Ou Deus não tinha uma arca no momento do dilúvio? Deus tem um plano. A nossa arca, queridos, é Cristo. Nele nós estamos seguros. Foi Deus quem selou aquela arca por fora. E é Deus quem sela a sua família por fora. Amém? É Ele que faz isso. Mas como? Qual é o meu papel? Qual é o seu papel? Durante esse período de arca, durante esse período que nós vamos estar sendo guiados pelo Senhor. A importância é ver o reino de Deus estabelecido nessa terra. Deus pode escolher fazer isso pelo indivíduo, uma pessoa pode. Mas Deus é um Deus eficiente, queridos. Por que Ele vai fazer isso com uma pessoa se Ele pode fazer isso com um casal? E desse casal Ele pode gerar filhos que vão replicar esse modelo em outros lugares. Foi Deus que criou esse modelo. Deus é um Deus eficiente. Ele escolheu assim. Esse é o propósito, impactar essa terra que sim, está caótica, está o mau reino em todo lugar. Porém, nós somos chamados a estabelecer o reino de Deus primeiramente através da nossa vida. Fabiano terminou falando da comunicação, que é o principal problema. Eu quero começar falando da importância de como construir em cima de uma comunicação eficiente. Se ela pode ser o principal problema de todas aquelas dificuldades que a gente viu, ela também pode ser o principal ponto para você trabalhar e a partir dela alcançar todos os outros. Porque nós somos criados para sermos pessoas que se relacionam. O casamento nada mais é do que um relacionamento. Um relacionamento, o mais importante relacionamento criado. Porque ele espelha a figura de Cristo e a igreja. É por isso que há padrão para o casamento. É por isso que alguns casamentos são aceitos e outros não são.
Porque essa não é uma instituição inventada pelo homem. Essa é uma instituição que foi criada no coração de Deus para espelhar, para representar de uma forma menor e mais compreensível o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. E esse relacionamento ele é fundamentado numa coisa, a comunicação. É impossível se relacionar com alguém sem se comunicar. Mesmo que você faça greve de silêncio, que você não fale nada, você está comunicando. Você entende isso? Essa comunicação tem ruídos. A minha comunicação está permeada das minhas experiências, das minhas impressões, dos meus padrões e dos meus valores. Tudo isso está incluído na minha forma de comunicar. A forma de comunicar do Fabiano também tem todos esses fatores que eu falei. E aí a gente resolve se casar. Vocês acham que vai dar o quê, gente? Vai dar música ou vai dar ruído? Qual dos dois está certo? O padrão que eu fui criada ou o padrão que ele foi criado? Qual dos dois está certo? Tem casal que passa uma vivência inteira, um tempo de casamento de 40, 50 anos, numa briga de cabo de força e não caminha. Por quê? Porque eles têm a visão de que a forma deles é a certa. A minha está certa, a dele está certa. A gente gasta tanto tempo focando na briga para saber quem está certo, do que olhando para o alvo. E a gente não caminha, porque a gente está brigando. Nenhum dos dois está certo. Quem está certo é Deus. A minha forma de ver, a minha forma de agir não é a forma certa nem a forma dele. Quando eu entendo isso, quando ele entende isso, nós entendemos que a forma certa é a forma de Deus. E a forma de Deus é o meu alvo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a minha forma. E ele tem que pegar a forma dele. E nós dois juntos nos submetemos à forma de Deus. A forma certa é a forma da Bíblia. É a forma da palavra. Quando eu tenho esse alvo, quando eu entendo que eu tenho que mudar o foco para o meu alvo, nós dois conseguimos dar a mão e caminhar para aquele alvo. Essa é a comunicação eficaz no casamento. Segundo ponto, como que você constrói de forma a ser uma bênção, a ser impactante nesse mundo? Vida devocional. Tem uma frase que todo mundo fala, não sei se você já ouviu, first things first. As coisas prioritárias vêm primeiro. Minha esposa é muito chique, irmãos. As coisas primárias, aquilo que é mais importante vem antes. Amém? Eu não consigo, queridos, ser uma boa esposa, esse relacionamento não funciona, se esse relacionamento não funciona. Deus escolheu assim. A salvação não vem para os dois. A salvação é individual. O relacionamento com Deus não é baseado em dupla, mas é no individual. Por que isso? Isso é um sinal de Deus. A gente tem que aprender a ler esses sinais. Ei, Deus está te dizendo, se você tiver um relacionamento saudável comigo, se a sua vida devocional, se você for devotado a mim, os outros relacionamentos adjacentes vão funcionar bem. Porque eu vou transformar você. Porque se você não se deixar transformado, você não vai querer se relacionar comigo. Quando você decide se relacionar comigo, Deus diz para nós, eu transformo você. E porque eu transformo você, você quer ser uma esposa excelente. E porque eu transformo você, você quer ser uma boa mãe. E porque eu transformo você, você quer ser uma boa filha. E porque eu transformo você, você quer ser uma boa amiga, uma boa irmã. Deus age de dentro para fora. Como é que Deus sara uma família, queridos? Ele sara um indivíduo. E aquele indivíduo começa a mudar o sistema familiar. Pode acontecer de Deus salvar o casal? Pode. Mas quando Deus não salva o casal, um indivíduo é suficiente. Se aquela pessoa mudar, o sistema familiar vai começar a mudar. Terceiro ponto. Por que Deus começou a transformar a vida de uma pessoa? Aquela pessoa pode cumprir os seus papéis. E essa transformação começa a se espalhar. E aí eu cumpro o meu papel, ele começa a ser impactado com isso e ele começa a cumprir o seu papel. E os filhos percebem e começam a cumprir o seu papel. Você entende que foi por causa de Noé que os filhos entraram e a esposa entrou. Porque Noé andava com Deus.
Ele andava com Deus e ele era determinante no seu sistema familiar. Quando eu tento cumprir esse papel, queridos, sem lembrar das coisas principais, sem lembrar do meu papel devocional com Deus, do meu relacionamento com Deus, eu vou andar em religiosidade, isso não vai durar. Amém? Lembre-se, antes de ser uma esposa excelente, eu tenho que ter um ótimo relacionamento com Deus. E isso vai fluir para o meu papel de esposa. Isso vai fluir para o meu papel de mãe. Quando eu tento ser uma mãe perfeita, fora do relacionamento com Deus, eu vou me frustrar. E eu vou gerar filhos frustrados. Eu vou machucar meus filhos. Porque eu vou exigir perfeição. E perfeição é religiosidade. Deus não exige perfeição de nós. Deus exige santidade, o que é completamente diferente. É um coração humilde. Não é que eu não erro, mas o que eu faço quando eu erro. Isso é que determina. E o último ponto. Quando eu tenho esse relacionamento com Deus como uma base, e eu me deixo ser transformada para impactar os meus outros relacionamentos e cumprir os meus papéis, eu entendo que Deus vai agir por amor. Quantas de vocês, agora eu queria perguntar às mulheres, já se sentiram exaustas de fazer sempre a mesma coisa e não ver resultado? Principalmente na fase dos filhos, se você tem filhos. Você fala 10, 15 vezes a mesma coisa e 10, 15 vezes aquilo não é feito. Muitas vezes a gente se cansa, queridas, de fazer o bem, mas o Senhor nos instrui, não nos cansemos de fazer o bem. Porque a gente vai colher se a gente não desfalecer. Amém? Isso também serve para os pais, serve para os maridos. Então a gente precisa entender, todas as nossas ações têm que ser fundamentadas no amor. Não adianta, não adianta eu querer ser uma ótima mãe sem o amor. Vai ser barulho. Eu preciso estar nutrida e fundamentada no meu relacionamento com Deus. Só assim nós vamos conseguir estabelecer essa família. Com esses padrões que a gente falou aqui. Amém? Acho que é isso. Eu queria pedir para ficar em pé. Antes eu queria corrigir algo que o Espírito Santo me incomodou. Quando eu contei o testemunho da aliança, eu falei que o Espírito Santo me chamou de Zé Mané. E ele não falou assim comigo. Porque ele não fala assim. Eu me senti assim. Mas o Espírito me corrigiu, filho. Olha só o que a sua esposa está te pedindo. Então eu queria deixar claro porque eu não posso colocar na boca do Senhor uma palavra que Ele não disse. Amém? Amém. Vocês me perdoam? Fiquem de pé. Queria que você desse a mão para o seu cônjuge, você que está na sua casa também. Eu sei que às vezes pode parecer estranho isso, mas você está na igreja. Você que está nos assistindo pelo canal do YouTube, dá a mão para o seu marido, para sua esposa. Eu queria que você fizesse um compromisso de não pular do barco, querido. Mais do que não pular do barco. Um compromisso de fazer da tua família um modelo para que outras famílias desse mundo possam observar e seguir, para que de fato o nosso casamento, o nosso relacionamento seja sal e luz para aqueles que precisam mudar, para que a tua família, a tua forma de governar a tua casa, Pai, inspire outros pais. Para que a maneira que você trata o seu marido como ajudadora idônea, mãe e esposa, possa incentivar e fazer brilhar o olho daquela que acha que não há mais solução. Esse é o nosso chamado. Para que talvez a gente possa ler notícias melhores daqui décadas. Eu creio que o fim está próximo. E o Senhor nos ensinou que as coisas iriam piorar. Mas no nosso meio, as coisas precisam estar bem. E nós precisamos crer e fazer a nossa parte. Você que está aqui, sem os seus filhos, você é responsável por fazê-los não pular da arca também. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós queremos assumir o compromisso nessa noite, Deus. De assim como Noé, em primeiro lugar, andar com o Senhor. Ouvir o Senhor, ser guiado pelo Senhor,
Obedecer o Senhor, Deus, ainda que não haja necessidade, nós queremos fazer o compromisso de obedecer, porque é prudente obedecer o Rei do Universo. É sábio obedecer àquele que criou todas as coisas. Pai, nós queremos te obedecer porque cremos no teu amor, cremos que a arca que o Senhor nos propõe é uma arca de segurança, é uma arca onde nossos filhos, o nosso casamento estará seguro. Pai, aquilo que o Senhor tem proposto para nós é algo que vai nos trazer vida e vida em abundância e que vai redundar em salvação e segurança para nós e para os nossos. Pai, nesta noite nós queremos fazer o compromisso de não pular do barco, Senhor. De crer que as dificuldades podem vir, mas o Senhor foi quem selou. O Senhor foi quem fechou a porta do barco. Nós não temos o direito de abri-la, Deus. Senhor, nós queremos fazer o compromisso diante do Senhor, de sermos marido melhor, esposa melhor, namorado melhor, namorada melhor, noivo melhor, noiva melhor. Nesse dia em que se comemora o dia dos namorados, que nós entendamos que o namoro, enfim, e o noivado e o próprio casamento nada mais são do que uma preparação e daquilo que vai ser a família. E o Senhor é uma família em si mesmo, Deus. Nós queremos te honrar com o nosso matrimônio, nós queremos te honrar com a nossa família. E nós queremos ter a declaração de que Josué teve. Eu não sei quanto aos que se perdem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor e não vamos pular desse barco, em nome de Jesus. Amém, queridos?